Neste vídeo vamos começar a falar sobre migrations. É ainda um assunto relacionado com bancos de dados, mas uma vez que estamos a trabalhar com o Laravel 7 e entretanto saiu a versão 8, o que eu vou fazer muito rapidamente é começar um novo projeto com a versão 8. Obviamente que não vou perder muito tempo aqui a mostrar-vos como é que isso se faz, vou apenas fazer a parte inicial, fazer aqui uma pequena alteração nas configurações relacionadas com as routes e depois avançarmos daí para a frente. Então, basicamente nós temos que alterar aqui para a documentação da versão 8. Eu também já tenho aqui o meu atalho, aqui o meu marcador apontado para a versão 8 e vamos aqui ao Installing Laravel. O que nós vamos ter que fazer é basicamente o mesmo que fazemos com os outros projetos, isto é, utilizar o Composer para fazer a instalação da última versão do Laravel. Vamos regressar então aqui ao nosso Visual Studio Code, não tenho qualquer projeto aberto, vamos aqui dentro da pasta onde habitualmente eu crio os meus projetos dentro do laragon.www/www, eu vou verificar aqui qual é a minha versão do PHP, neste caso 7.4.8, o que significa na prática que em termos de necessidades nós estamos mais do que dentro daquilo que é a versão necessária para podermos executar aqui a nova instalação. Vamos agora fazer aqui simplesmente Composer, Create, -project, Preferred Dist, Laravel/Laravel. Uma vez que o primeiro projeto que eu criei foi o chamado primeiro, este vai se chamar segundo. Okay? Então vamos dar início aqui à instalação. Como é óbvio, eu vou parar a gravação deste vídeo, no sentido de depois regressar apenas quando o projeto já estiver pronto para ser trabalhado. Tenho então o meu projeto criado, depois de ter aguardado alguns minutos, e como podemos verificar aqui, se eu fizer uma listagem, tenho aqui então o meu segundo projeto. Então eu vou abri-lo aqui muito rapidamente e apenas mostrar-vos que nós temos que fazer aqui uma pequena alteração, se vocês assim o entenderem, relacionada com as routes, que é um dos impactos grandes que nós temos entre a versão 8 e a versão 7, relacionados com as routes e sobre as matérias que nós já vimos aqui. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é muito fácil. Nós vamos abrir aqui o fecheiro web. Como podem verificar, ele não contém aqui nenhuma modificação, mas, no entanto, se nós formos criar aqui um controller, vamos aqui fazer um new, já vai ficar feito o controller para os nossos testes. Então, vamos fazer aqui um PHP artisan make controller e vamos chamar-lhe aqui main, ok? Está criado então o nosso controlador. Se nós criarmos já aqui uma route para uma view, ou neste caso para o nosso controlador, eu iria criá-la desta forma. Vamos colocar aqui a barra, vamos aqui comentar toda esta porque nós não queremos usá-la. Vamos colocar então aqui a barra e depois iria dizer que ao entrar então na minha aplicação eu iria para o main@index. Ok? Ora, neste caso, se eu agora chamar aqui o meu controlador main, vamos aqui chamá-lo, vamos criar aqui o método public function index e agora vamos colocar aqui um echo olá Laravel 8. Ok? Bom, então, se nós agora formos aqui ao nosso localhost, vamos deixar de ter aqui o primeiro para passarmos a ter aqui o segundo. Mas o que vai acontecer então é este pequeno problema. Ele não vai conseguir detectar a existência do main. Eu deixei ficar um vídeo na minha playlist, logo no início da playlist, que são os vídeos que eu chamo de fix, que são vídeos que esclarecem como é que vocês devem fazer para se irem adaptando às evoluções da framework. E à medida que forem saindo algumas alterações mais significativas, eu vou agregando vídeos no início da playlist com o estatuto de fix, ok? Então vamos aqui resolver isto de uma forma muito simples. O que eu quero fazer é manter à mesma o modelo de forma como eu escrevo as routes. Caso contrário, eu teria que colocar aqui app/http/controllers, ok? Que é exatamente o caminho todo que é feito até chegar ao meu controlador e agora já iríamos à partida ter a nossa aplicação a funcionar corretamente. Como eu não quero estar a criar tudo isto que aqui está, eu vou pegar neste código que aqui está. Eu copiei aquela instrução que eu ali coloquei e agora vou chamar aqui, através do comando ou Ctrl P, o fecheiro route service provider. No route service provider, eu vou verificar que agora tenho aqui um namespace nulo. Eu vou colocar aqui este valor, ok? Depois o que nós vamos aqui fazer, eu aqui vou colocar com
as aspas para que aquele caractere não seja encarado como escape. Na prática ele é encarado como escape, nós vamos fazer assim, não há qualquer problema, nós não temos que colocar aqui a barra, senão vai dar sarilho, ok? E agora aqui eu posso colocar nas duas, na API e na web, vou colocar simplesmente na web, que eu vou colocar aqui é o namespace, que vai ser o namespace. Este namespace que aqui está, vai ser aqui esta instrução, ok? Vamos aqui guardar. Melhor ainda, nós vamos ter que fazer aqui uma pequena alteração, porque é um this namespace, porque estamos a falar aqui desta propriedade que aqui está. Agora sim, está guardado. Vamos verificar novamente que na web nós mantemos então a forma como escrevíamos no Laravel 7, e se agora formos aqui refrescar, temos então o nosso sistema a funcionar em pleno. Vamos então avançar no resto do vídeo para fazer uma introdução ao que é o conceito de migrations, e para vocês perceberem fundamentalmente, neste momento, qual é a importância das migrations. Porquê que as migrations são importantes e que implicação é que elas têm, principalmente no trabalho em equipa, quando nós estamos a desenvolver um projeto com vários programadores ou desenvolvedores. Bom, antes disso, o que eu fiz aqui foi uma coisa muito simples. Eu criei uma base de dados nova, neste caso chamada segundo, e coloquei lá dentro apenas uma tabela de testes para testar se as minhas configurações de acesso à base de dados estavam corretas. Porquê? Porque eu tive que ir aqui ao fecheiro database.php, que está aqui na pasta das configurações, e fui colocar aqui então todas as informações relacionadas com o acesso à minha base de dados. O nome da base de dados, o utilizador que é o root, que não tem password, a porta 3306, que é o normal, e o localhost. Okay? Então, para nós testarmos se de facto estamos a aceder à nossa base de dados de uma forma correta, eu já tenho aqui a facade, ou facade, como se diz em inglês, a fachada em português, já está ali o database, então eu posso colocar aqui res é igual a db select asterisco from test, ok? Vamos simplesmente fazer aqui um teste e fazer aqui um eco ok. Obviamente que teste é o nome da tabela que eu criei aqui dentro. Vamos aqui refrescar a nossa página e, como podem verificar, aqui temos o ok. Obviamente que eu já tinha feito aqui algumas experiências. Se eu colocar aqui testes ou teste, esta tabela não existe e por conseguinte nós vamos ter aqui um erro. Portanto, isto significa que nós conseguimos ter então acesso à nossa base de dados. Vamos ter então aqui falar sobre o que são as migrations. Bom, relativamente às migrations, nós vamos aqui olhar para a área da documentação e vamos encontrar informação detalhada sobre as migrations, não dentro do Eloquent ORM, mas sim no database. Então no database nós vamos aqui olhar para migrations e depois sobre uma matéria que nós vamos falar a seguir, que é o seeding. As migrations basicamente são o quê? As migrations são uma forma ou um mecanismo que existe dentro do Laravel de nós podermos ir criando uma espécie de versionamento da construção da nossa base de dados. Isto é, em vez de construirmos as tabelas da nossa base de dados utilizando, por exemplo, o ADSQL, o PHPMyAdmin e fazendo importações e exportações de esquemas da tabela, nós podemos fazê-lo através do Laravel. Então, basicamente o que diz aqui é o seguinte. Eu vou até traduzir aqui para português para vocês perceberem um bocadinho melhor, acompanharem, embora a tradução não seja uma tradução muito feliz. E assim, as migrações são como um controle de versão no seu banco de dados. Portanto, nós vamos ter a possibilidade de definir uma estrutura, um esquema, é esse o nome, um schema da base de dados, e se quisermos fazer alterações, nós podemos proceder a essas alterações e solicitar através do PHP Artisan que seja reconstruída a nossa base de dados em termos de esquema. Então as migrações são tipicamente emparelhadas com o construtor de esquemas do Laravel, isto é, com o Query Builder, para construir o esquema de banco de dados da sua aplicação. Este é o principal objetivo. Agora, vocês poderão perguntar, então, mas qual é a vantagem de usar um sistema do Laravel em vez de usar, por exemplo, aqui o ADSQL para construir toda a estrutura? Bom, se vocês estiverem a trabalhar em equipa, pode acontecer isto. Se você já teve que pedir a um colega de equipa para adicionar manualmente uma coluna ao esquema de base de dados, isto é, ao esquema de base de dados da vossa aplicação, vocês estão os dois a trabalhar na mesma aplicação, mas tu construíste o teu esquema no teu computador, mas o teu colega não tem esse esquema. Então o que é que vai acontecer? Com as migrações, ele pode rapidamente correr um comando do PHP Artisan e automaticamente o sistema vai criar uma base de dados em termos de esquema exatamente igual à que nós criámos, neste caso à tua, que tu criaste no teu PC. Ora, neste caso aqui, o que é que vai acontecer também? Se, entretanto, o colega
decidir fazer uma alteração na base de dados, ele vai criar uma nova versão dessa migração e quando nós pegarmos novamente nesse projeto, nós vamos poder refrescar a nossa base de dados correndo essas migrações. Okay? Parece algo um bocadinho confuso, mas na prática depois vão ver que é bastante simples. Então existe uma fachada, okay? Que é a tradução de facade, que se chama schema, que fornece então um modelo, um mecanismo bastante agnóstico relativamente ao tipo de base de dados, não importa que base de dados é que estamos a utilizar, MySQL, SQL Server, etc., mas permite-nos criar então aqui estas migrations. Eu vou voltar aqui a ver a página na sua versão original, ok? E então diz aqui o seguinte, para gerar migrações nós temos que executar um comando que é o PHP Artisan Make Migration. No entanto, este não é o único comando que nós podemos criar. Quando nós criamos um model de Eloquent ORM, nós podemos também criar em simultâneo uma migration para ele. Então o que é que isto significa? Uma migration é basicamente uma estrutura relacionada com uma tabela. Okay? Então quando nós temos aqui PHP Artisan Make Migration Create Users Table, o que nós vamos ver é o seguinte. Vamos aqui copiar e vamos fazer este teste aqui. Vamos chamar aqui o terminal. E vamos olhar aqui também para o local onde as migrations vão estar. Nós vamos abrir aqui, como podem verificar existe aqui uma pasta chamada Migrations, e quando nós abrimos vocês vão observar que já lá existem algumas migrations. E estas migrations estão intimamente relacionadas com um mecanismo que já vem por defeito com o Laravel, que é um sistema de autenticação com utilizadores. Okay? Então as migrations aqui já existem, eu vou simplesmente eliminá-las todas por uma questão de limpeza da pasta. Okay, vamos aqui remover tudo isto e vamos criar então uma migration. Neste caso nós temos aqui o database, migrations, a pasta está vazia. Vamos copiar e colar aqui e vamos criar aqui o users table. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu executo este comando, não está a ser criada nenhuma tabela na minha base de dados. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é apenas a criação deste fecheiro, que contém aqui um conjunto de informações que vamos ver já no próximo vídeo desta série e que nós vamos tratar. Basicamente contém aqui duas funções, ok? Temos aqui, vamos aqui puxar um bocadinho o código, temos aqui então a public function up e a public function down. O que é que isto significa? No up nós vamos escrever o código que vai definir a estrutura, isto é o esquema, ou schema, da nossa tabela, vai definir com todos os dados e propriedades relacionadas com as diferentes colunas da nossa tabela e quando nós formos executar o PHP Artisan Migrate, o que ele vai fazer? Ele vai procurar em todas as migrações, vai executar esta função do up e vai reconstruir a nossa tabela do zero. Okay? Quando nós queremos voltar atrás, o que vai fazer? Ele vai executar o método down. Então nós no próximo vídeo desta série vamos continuar então a falar sobre as migrations, especificando então quais são os dados principais que nós temos que colocar aqui para podermos construir a nossa estrutura da base de dados sem termos que utilizar aqui o ADSQL.